Graça e paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no livro dos Juízes, capítulo de número 6, versículos de 11 ao versículo 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que eu vou livrar a Israel? Com que eu vou livrar os filhos de Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui. Senhor, nesse momento eu quero clamar pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor em nossa vida. Que o Senhor possa abençoar essa exposição da sua palavra. Que a tua graça e o teu poder seja manifesto nesse momento. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos crer nas profecias. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos crer na tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, possa nos conduzir nesse momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém. Bem, eu já fiz uma introdução sobre o livro de Juízes, falando sobre o ciclo dos juízes. Era um período onde o povo de Israel estava bem e se voltava para os ídolos das nações vizinhas. E Deus punia o povo por causa disso. Levava o povo a um certo sofrimento. O povo clamava ao Senhor, Deus levantava um libertador. E esse libertador julgava Israel durante um período e trazia paz e prosperidade para Israel. Enquanto Israel estava em paz e prosperidade, eles voltavam os olhos para os ídolos e era um ciclo. Eu já falei sobre isso. Esse livro é um livro maravilhoso. Eu tenho algumas anotações que eu fiz aqui, que eu quero compartilhar com vocês no meu caderninho. Esse livro é um livro maravilhoso e se esses estúdios de cinema, esses estúdios que fazem séries, fizessem uma série só sobre o livro de Juízes, você pode ter certeza que seria uma série maravilhosa. Tipo o Game of Thrones, naquela pegada, e pegasse o livro de Juízes, não ia ficar muito para trás, não, porque o que acontece aqui nesse livro é muito bom. As histórias, elas têm os heróis, têm os vilões, os heróis falham, né? Tem as suas fraquezas, tem mortes, né? Tem relações o tempo todo no livro. O livro é muito bom. O livro é um livro do Antigo Testamento que tem histórias que aproximam o coração do leitor contemporâneo. Nós que gostamos de aventuras, nós que gostamos de uma história bem contada, de um enredo onde existe
um protagonista, e esse protagonista passa por um processo. O texto de Juízes é muito bom nesse sentido, tem várias histórias. O que está acontecendo nesse momento? O tema dessa mensagem é: Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com você que está me ouvindo. Eu quero usar essa expressão, ler esses textos com você, expor essa palavra para animar você. O objetivo dessa mensagem hoje é animar o seu coração, dizendo que Deus é conosco. Os filhos de Israel estavam passando por uma situação desoladora. Eles plantavam e colhiam, mas não desfrutavam do que colhiam. Eles pastoreavam os seus rebanhos multiplicavam-se e eles não desfrutavam dos filhos dos seus rebanhos. Por quê? Porque Deus levantou um povo para punir o povo de Israel, para punir os filhos de Israel, a saber, os midianitas. Os midianitas vinham do sul e roubavam o gado do povo, a colheita, o trigo, os cereais do povo, e levavam para si. Imagina só você, na sua situação, você trabalha um mês inteiro, você já sabe onde é que eu vou chegar, né? Aí você ganha o seu salário, aí alguém vai lá e rouba o seu salário. A gente fica desamparado, desesperado, desolado, porque a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa sustentar a nossa família, e aí a gente perdeu tudo, e aí o mês que vem a gente tem que pagar o que a gente gastou e por aí vai. Tem pessoas que, se perder um salário do ano, entra numa situação, numa dívida quase que impagável. Então, esse povo aqui, você vai ler o texto no versículo de número 6, Juízes 6, diz que a nação se empobreceu. Olha só. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E o texto continua dizendo para nós: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Preste atenção, nós, as pessoas que estão me ouvindo, na sua imensa maioria, nós somos pobres, nós nascemos pobres. O povo de Israel era rico, eles tinham uma ótima condição econômica. Quando eles saíram do Egito, diz a palavra, que eles despojaram o Egito. Eles levaram muitas riquezas do Egito. E quando eles se estabelecem na terra prometida, eles moram na terra prometida. Eles moram na terra que mana leite e mel. A gente mora no Brasil. Eles moravam na terra que mana leite e mel, na terra da promessa, na terra da prosperidade. Eles plantavam e colhiam muito. As riquezas que eles tinham eram enormes. Mas por causa da idolatria, por causa do pecado, Deus levantou esse inimigo, que eram os midianitas, que oprimiram o povo de Israel, a fim de que o povo de Israel fosse à pobreza. É muito complicada essa situação. A gente não entende essa situação porque a gente já nasceu pobre. Agora imagina alguém que tinha tudo, os filhos de Israel que tinham tudo, de repente perder tudo que tinha, se empobrecer. Os midianitas, eles tinham exércitos de dromedários, exércitos de camelos. Se o povo de Israel entrasse em conflito com os midianitas, provavelmente eles pereceriam. Ok? Os midianitas eram muito mais poderosos do que eles. E aí o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor, diz o versículo 6. E o povo de Israel clamou ao Senhor. O clamor é uma realidade da vida de um crente que precisa fazer parte da nossa vida. Nós oramos a Deus o tempo todo, né? A gente ora agradecendo a Deus pelas refeições.
A gente ora quando acordamos para que possamos ter um dia abençoado. A gente ora antes de dormir, a gente ora pelos filhos, a gente ora pela nossa família, a gente ora pela conversão dos incrédulos, a gente ora o tempo todo. Oramos diante de Deus, na presença de Deus, na igreja, oramos na nossa casa e de diversas formas. A gente faz oração do Pai Nosso, faz orações de súplicas por alguém, de agradecimentos, orações para que os enfermos possam ser curados. Porém, existe uma oração que a gente precisa aprender a fazer, que é a oração do clamor. O clamor é aquele grito que a gente dá diante de Deus, a fim de que Deus responda a uma situação desesperadora, desoladora. A gente vai chegar num momento da nossa vida que a gente vai ter que gemer diante de Deus, chorar diante de Deus, derramar nossas lágrimas diante de Deus e clamar por um milagre. Não é da vontade de Deus que a gente viva o que os judeus viveram. Não é. Deus não quer isso para nós. Mas o sofrimento, como disse C.S. Lewis, é o megafone de Deus para despertar um mundo incrédulo. Deus usa o sofrimento para despertar a nossa vida. Então, Deus não agrada do nosso sofrimento, mas Deus gosta quando a gente clama diante dele. A primeira lição de hoje é essa. Você que está me ouvindo, aprenda a clamar a Deus. Talvez você tenha um filho que está perdido no mundo das drogas. Aprenda a clamar a Deus pela salvação dessa pessoa. Hoje mesmo eu estava conversando com um homem que tentou tirar a própria vida. E quando eu dei um abraço nele, eu dei um abraço nesse homem, eu lembrei da oração de súplica, de clamor que eu fiz pela vida dele. Ele tentou suicídio, ficou mal, compartilhei com algumas pessoas, e a gente orou para que ele pudesse melhorar. E graças a Deus, hoje eu tive a oportunidade de dar um abraço nessa pessoa e saber que ele está bem. Então nós precisamos aprender a clamar a Deus. Diante de todas as situações difíceis da nossa vida, o clamor precisa ser uma realidade. E quando o povo clamou, Deus respondeu. Deus enviou um profeta para Israel e esse profeta anunciou que Deus mudaria a situação. O profeta disse: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito e eu vou dar para vocês a vitória diante dessa situação. O profeta veio, anunciou a mensagem de Deus e posteriormente o anjo de Deus apareceu para um cidadão chamado Gideão. Esse Gideão, ele estava escondendo o trigo dos midianitas. O texto diz: ele malhava o trigo no lagar a fim de esconder o trigo dos midianitas. Ele estava com medo de ser roubado. O trigo é um lugar, é um cereal que na hora que você for malhar, você tem que malhar ao ar livre. Ok? Você pisar as uvas no lagar já é um lugar fechado. É diferente o ato de pisar as uvas no lagar e o ato de malhar o trigo ao ar livre. Então ele está fazendo isso escondido dos midianitas, porque ele está com medo dos midianitas vir e roubar o sustento dele e da família dele. E aí acontece uma coisa muito interessante, que eu quero que você faça uma reflexão comigo. O anjo de Yahvé chegou para Gideão e disse assim: o Senhor é com você. O Senhor é contigo, Gideão. O Gideão estava tentando dar um jeitinho para livrar-se da afronta dos midianitas. Ele estava tentando dar um jeitinho, eu ia falar brasileiro, mas não é brasileiro, um jeitinho judaico, né? Tentando segurar a sua riqueza ali. Porém, Deus tinha uma palavra para ele. Deus olhou para ele e falou assim: olha, Deus é contigo. Deus é com você. Se minha mãe chegar para mim e falar assim: olha, Israel, meu filho, eu sou com você. Eu vou virar para minha mãe e falar: muito obrigado, mãe, valeu.
Se meu filho virar para mim e falar assim, ô pai, eu sou contigo, eu vou virar para ele e falar, muito obrigado, meu filho. Amém, que bom que você está comigo. Se a minha esposa virar para mim e falar, ô meu bem, eu estou com você, eu vou virar, ô meu amor, Viviane, minha linda, obrigado que você está comigo. Se imagina se Deus virar para você e falar assim, eu sou contigo. O que que você vai fazer? O que que você vai dizer para Deus? Eu diria para Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor é comigo. Que bom que o Senhor está comigo. Amém. Glórias ao Senhor. Esse anjo de Yahvé que aparece no texto, ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, segundo alguns teólogos. E eu acredito nisso. Eu acredito que quem está diante de Gideão é o próprio Cristo. Quando você encontrar essa expressão no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, ou o anjo de Yahvé, com esse artigo, porque tipo assim, às vezes a expressão vai, um anjo de Deus apareceu para, um anjo do Senhor apareceu para. Mas quando você encontrar a expressão, o anjo de Yahvé, é uma analogia, segundo alguns teólogos, da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Então, é como se o próprio Cristo virasse para Gideão e falasse assim, Deus é com você, Gideão. E sabe o que Gideão fez? Ele não fez o que eu faria. Sim, Senhor, amém, glórias ao teu nome, seja exaltado. Ele olhou para Deus e falou assim, onde é que estão as tuas maravilhas se o Senhor é conosco? Olha aqui, o verso 13, olha, eu anotei aqui, 6:13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que essa situação tão desoladora que está acontecendo com a gente? E o que é feito de todas as suas maravilhas? Onde estão as tuas maravilhas, Senhor? As maravilhas que os nossos pais contaram para nós dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, não foi o Senhor que tirou a gente do Egito e agora a gente está passando fome porque os midianitas estão roubando tudo que é nosso. O Gideão, ele faz uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa aprender a ser sincero com Deus e autêntico com Deus. Tem coisa que a gente está passando na nossa vida que a gente tem que estar diante de Deus e rasgar o verbo. Não na igreja, quando a gente estiver falando na igreja, mas quando a gente estiver a sós, fechado no nosso quarto, com a porta fechada, olhar para Deus e falar, Deus, o que está acontecendo? Por quê? Ô Deus, por que isso? Por que a minha esposa está assim? Por que meu marido está assim? Por que meu filho está dessa forma? Por que eu estou dessa maneira? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Essas perguntas, elas são importantes. Deus gosta, presta atenção, Deus gosta quando você clama a Ele e Deus gosta quando você é sincero diante dEle. Deus gosta da nossa ousadia. Ousadia. Tem uma história que eu ouvi alguns anos atrás de um pregador, né? Que tinha um homem na praia e o filho dele estava brincando com aqueles brinquedos de praia, fazendo castelinho da praia, né? Aí, de repente, a onda veio e levou os brinquedos do menino. Aí o pai crente levantou, olhou para o mar e falou, mar, devolva o meu filho. Aí o filho voltou nas águas. Porque levou o brinquedo, levou o filho. Ele falou, mar, devolva o meu filho. Aí o filho dele voltou. De repente, ele olhou para o mar e falou, e os brinquedos também? Ou seja, a gente tem que ter essa ousadia para com Deus. Essa ousadia de Gideão é uma coisa que fez com que o coração de Deus fosse conquistado. Nossa ousadia conquista o coração de Deus. O que Deus fala para Gideão? Deus responde para Gideão. Deus fala com Gideão assim, ô Gideão, calma lá, garoto. Ô Gideão, tudo isso que está acontecendo é porque vocês pecaram. Vocês se rebelaram contra mim, vocês adoraram os ídolos, vocês adoraram os outros deuses, por isso que está acontecendo tudo isso. Deus diz isso para Gideão? Não. Deus não explica para Gideão as razões do sofrimento dos filhos de Israel.
Deus simplesmente olha para o Gideão, lá no versículo 14, né? E fala, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Olha, o autor do livro de Juízes, inspirado por Deus, sabe tudo o que está acontecendo por causa da inspiração. O Gideão não. O Gideão não sabe o porquê do sofrimento todo que eles estão passando. O Gideão não sabe o que fez com que aquela fome viesse sobre o povo de Israel. O Gideão não sabe. O autor dos Juízes sabe. E lá nos versículos 1, 2 e 3, o autor dos Juízes diz o porquê que veio toda aquela afronta sobre o povo de Israel. Ele diz o porquê que veio todo aquele sofrimento, todo aquele empobrecimento. Mas o Gideão não sabe. Imagina você fazer o que Gideão fez. Senhor, por que aconteceu todas essas coisas? E Deus não te responder. Deus não respondeu. A resposta de Deus foi algo maior, mais elevado do que a verdade dos fatos. Deus olhou para Gideão e falou, eu estou com você. Isso é tremendo, irmãos. Às vezes a gente quer algo de Deus, quer a solução para os nossos problemas, e esquece que Deus está com a gente. Hoje eu quero te dar essa palavra, você que está me ouvindo, ouça o que eu tenho para te dizer. Deus está com você. Se arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho e entenda que Deus está com você. Ainda que você não veja uma forma de solucionar esse problema, ainda que você não veja uma forma de sair dessa enfermidade, ainda que você não veja uma forma de escapar dessa miséria toda que você está passando, é melhor saber do fato de que Deus é contigo do que ter a solução dos nossos problemas. Imagina se Deus simplesmente olha para os Gideão e fala, Gideão, o negócio é o seguinte, tudo isso está acontecendo com vocês porque vocês pecaram e tal, vou embora. Eu vou embora daqui, eu vou me retirar. Deus estava ali dizendo para Gideão, olha, eu sou com você. Senhor, mas por que veio tudo isso? E eu sou com você. E você vai livrar o povo de Israel. Você vai julgar Israel. E através da sua vida, eu vou trazer a vitória sobre vocês. Esse é o momento mais maravilhoso da mensagem. É a resposta de Deus para Gideão. Eu sou com você. Eu estou contigo. Imagina você ouvir isso hoje da boca de Deus. Israel, eu estou com você. Igual Abraão ouviu, anda na minha presença, ser perfeito. Porque eu sou contigo. Eu estou com você. Essa é a mensagem que eu queria dizer para você hoje. Talvez você está buscando uma resposta para o seu dilema, uma resposta para o seu problema. E a resposta que eu tenho para a sua vida hoje é essa. Deus está com você. Creia nisso. Creia nisso. E deixe essa palavra frutificar no seu coração. Aí o Gideão virou pro anjo e falou assim, será que você é um anjo de Deus mesmo? Me prova que você é um anjo de Deus. Eu sou fascinado com o Gideão. As histórias dos juízes, todas elas são sensacionais, mas Gideão e Sansão são as mais famosas, não é à toa que a história de Gideão e Sansão são as mais famosas. Gideão é o cara, velho. Ele virou pro anjo e falou assim, eu quero que você me prova que você é o anjo de Deus. Pera aí, eu vou buscar um sacrifício e vou te oferecer. Aí o anjo de Deus virou e falou assim, então vai lá, busca sacrifício. Eu vou ficar aqui debaixo do carvalho te esperando. Irmãos,
Imagina, você está diante de Deus. Você está diante de um anjo de Deus, um anjo de Deus comunicando com você. Aí você vira e fala, pera aí que eu quero saber se você é o anjo de Deus mesmo. Eu vou ali buscar um sacrifício. Aí o Gideão foi embora e deixou o anjo lá. Aí o anjo falou, traz o sacrifício na sacola e traz o sangue na panela. O Gideão foi lá, matou o animal que seria sacrificado no altar, partiu a carne, colocou na sacola, pegou o sangue e colocou na panela e trouxe a sacola na mão, o sangue na outra. E chegou diante do anjo de Deus, diante do próprio Deus. E o anjo estava lá esperando ele. Uau! Isso é sensacional isso, cara. O anjo está lá esperando ele. E aí, o que você vai fazer? Aí o Gideão começa a edificar o altar, pedra por pedra. Imagina essa cena numa série, hein? Estilo Game of Thrones, sensacional. Ele vai colocando as pedras, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Depois que ele edifica o altar, que isso era um símbolo da restauração de Israel. Na casa de Gideão tinha um altar de Baal. Não era um altar do Deus de Israel. Era o altar de Baal. E ao lado do altar de Baal tinha um bosque. Depois você vai ler a história, eu não vou contar a história toda não. O Gideão vai lá e corta o bosque e derruba o altar de Baal. E ele é chamado de Jerubaal, aquele que derruba o altar de Baal. Mas o Gideão aqui está num outro momento. Esse é o capítulo 2 da série que a HBO vai fazer. Aí ele coloca as pedras, edifica as pedras. Aí começa uma música, uma trilha sonora maravilhosa. Aí ele pega as partes do animal e coloca em cima das pedras. Aí ele pega aquele sangue que está na parede e derrama sobre o altar do Senhor. E olha para o anjo. Quero saber mesmo se você é o anjo de Deus. E aí o anjo de Deus toca no sacrifício. Olha, isso é muito bonito, cara. Isso é sensacional. O anjo poderia simplesmente virar e falar assim, ó, é isso aí, já deu o recado, não tem mais nada para falar, não tem mais nada para acontecer. Mas não, o anjo foi na onda do Gideão, velho. Ele foi na onda do Gideão. E na hora que o anjo tocou no altar, no sacrifício, subiu aquele cheiro de churrasco para o céu. Aquele fogo para os céus. E era o sinal da glória de Deus na vida de Gideão. Quando o anjo de Yahvé acendeu o altar com o sacrifício, que subiu aquele fogo para cima, que aquele cheiro de adoração, aquele cheiro daquela carne queimando. A palavra de Deus fala que as ofertas do povo de Israel sobem com um aroma suave, um cheiro de aroma suave. Na hora que aquele anjo toca com aquela espada de fogo naquele sacrifício, sobe aquele fogo, a vida de Gideão foi completamente mudada. Ele se tornou uma outra pessoa. Você vai ler o resto do texto, você não imagina que aquele novo Gideão que fez as coisas todas, que foi lá, derrubou o altar de Baal, que era do pai dele, que fez a guerra que fez, que como um só homem. O Gideão, cara, antes desse sacrifício, antes de Deus aparecer para ele era um moleque, um menino cheio de medo, cheio de todo melindroso, duvidoso, será? Ai, eu sou mais pobre, minha família. Aí de repente ele vira tipo um John Wick, velho. Ele sai matando todo mundo que tem que matar, ele sai fazendo tudo que tem que fazer e livra o povo de Israel da mão dos midianitas. E faz algo sensacional. É igual o filme lá do John Wick que você viu. O cara chega e detona tudo mesmo. Por quê? Porque ele foi ungido por Deus. Ele foi ungido por Deus para fazer a obra de Deus. Do mesmo jeito que depois a gente vai falar de Sansão. Do mesmo jeito que Eude foi ungido por Deus. Do mesmo jeito que Jefté foi ungido por Deus. Do mesmo jeito que Baraque, que Débora foram ungidos por Deus. Gideão foi ungido por Deus. E eu quero declarar essa mensagem sobre a nossa vida.
Que hoje a unção de Deus desça sobre nós, a fim de que nós possamos fazer algo glorioso para a honra e para a glória do nome de Jesus. Um beijo para você e até o nosso próximo encontro.